Olá, tudo bem? Você realmente sabe usar um teste de personalidade no seu processo de seleção ou só está usando porque todo mundo usa? Porque a verdade é que o problema não está no teste, está em como ele é interpretado. Ah, mas como assim? Os testes de personalidade eles surgiram justamente para melhorar decisões de contratação, ok? Então eles vão ajudar a entender o comportamento, algo que entrevista nenhuma consegue capturar sozinho. Só que com o tempo o uso do teste ficou superficial. Por exemplo, hoje em dia muita empresa usa teste, a Deus dará, sem realmente entender o que está medindo, Então, o teste de personalidade, ele não existe para medir capacidade, ele não existe para medir competência, e nem está aqui para dizer se alguém é certo ou se alguém é errado. Ele existe para medir tendências comportamentais. O que é isso? É como a pessoa tende a agir, decidir e reagir, ok? Então, a maioria dos testes de personalidade, eles vão funcionar como escalas de autorrelato, ou seja, a própria pessoa vai responder sobre si. E isso, consequentemente, vai gerar um conjunto de dados comportamentais para a empresa. Esses dados eles vão ser organizados em dimensões e fatores. Por exemplo, estabilidade emocional, extroversão, organização, abertura, relacionamento, ok? Essas dimensões, elas não funcionam como rótulo, elas vão funcionar como se fossem uma escala. Ou seja, não é sobre ser ou não ser algo, mas sobre o nível em que aquele comportamento vai aparecer. Então, quando a gente fala de escala, a gente fala também de intensidade. Por exemplo, uma pessoa não é ansiosa ou não ansiosa. Ela pode ter um nível mais alto ou mais baixo, por exemplo, de regulação emocional. E é isso que permite decisões mais sofisticadas, mais assertivas, na hora da contratação ali. Então, a dimensão mais a escala, a gente tem como resultado uma leitura real do comportamento. E isso separa um teste superficial de um teste realmente útil e assertivo. E o maior erro no RH hoje é transformar a dimensão em rótulo, Ah, esse perfil não serve, mas com base em qual contexto? Um perfil mais analítico pode ser excelente para uma função mais técnica e péssimo para uma função comercial. Ou seja, sem contexto, o teste ele vai perder o sentido. Então, se você quer usar um teste de personalidade de uma forma mais estratégica e mais assertiva, você vai precisar basicamente de 3 coisas. Entender qual que é o contexto da vaga, desafio real, cultura, tipo de liderança. 2, interpretar as dimensões, que não são rótulos, que é a intensidade e combinação de traços. E 3, você vai precisar cruzar com outros dados. Isso acontece na entrevista, histórico, no desempenho, O teste sozinho, ele não vai decidir, ele vai te orientar. Então, depois feito isso, entra um ponto importante também, que nem todo teste ele vai ter uma profundidade suficiente para esse tipo de análise, Então, é preciso escolher bem também. O teste de personalidade da Mapa HDS, por exemplo, ele vai avaliar 48 traços de personalidade, trazendo uma visão muito mais completa do indivíduo, o que vai permitir sair de uma análise genérica, para uma leitura estratégica de comportamento. Hoje em dia, o teste de personalidade Mapa ele é estruturado como uma bateria fatorial com escala de autorrelato, ou seja, baseado em ciência psicológica validada. Ele não vai te dar um rótulo, igual eu falei, Ele vai te entregar um conjunto de dimensões já organizadas. E além disso, ele vai analisar fatores como comportamento de risco também, que é muito importante, a saúde emocional, que é essencial hoje em dia, relacionamento, integridade, estresse, enfim, E isso vai mudar completamente, o cenário, porque você não está só contratando, Você consegue, com o teste de personalidade, antecipar um comportamento. Você consegue prever, uma adaptação, um risco de conflito, uma tendência de sobrecarga, a tomada de decisão também. E aí que entra, um ponto mais estratégico. O teste de personalidade, ele não é só uma ferramenta de RH,
é a ferramenta de negócio, né? Porque ele vai impactar diretamente no turnover, na performance, no clima organizacional, né? Na saúde emocional, mental da equipe, né? Então hoje, comportamento e saúde mental, eles estão totalmente conectados, né? Perfis, por exemplo, com baixa regulação emocional, eles podem sofrer mais em ambientes de alta pressão. E isso não vai aparecer ali só na conversa, né? Só na entrevista. Por isso que a gente precisa de uma ferramenta, né, capaz de avaliar e de medir tudo isso. E as empresas, né, maiores, mais maduras, já entenderam essa necessidade e já não usam um teste só como um filtro, usam como parte, né, do diagnóstico ali. Então é isso que diferencia um RH operacional de um RH estratégico. Basicamente, se você quer parar de contratar, né, no feeling e começar a tomar decisão com dados, clica no link aqui da descrição e venha conhecer o teste de personalidade Mapa.